Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros de Bertioga. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês aqui mais uma aula abordando aí alguns aspectos históricos e geográficos da cidade de Bertioga, conteúdo de acordo com o que a banca colocou lá no seu edital, você que vai fazer aí o concurso para a guarda municipal, tá bom? Pessoal, na nossa aula de hoje nós vamos ver aí um pouquinho sobre os conflitos que aconteceram entre os tupinambás e os portugueses nesse início de processo de colonização do Brasil e que vai reverberar em muito, tá? Em Bertioga, na região de Bertioga, né? Vai ser um dos palcos desse conflito, tá bom? E vamos falar um pouquinho também sobre a armação das baleias, a questão da caça das baleias em Bertioga, a importância do óleo de baleia para o desenvolvimento econômico, né, da região de Bertioga, tá bom? Então aí tópicos essenciais, a gente também vai fazer questões aí a respeito desses tópicos para você ficar bem afiado, tá? Antes da gente entrar no conteúdo, vou mostrar para vocês como de praxe, né? Os nossos materiais. A gente fez aqui materiais de questões comentadas em PDF para você treinar para sua prova, tá? Todos esses conteúdos que a gente está trazendo, você tem como treinar aqui, ó. Vem no nosso site expressoconcurso.com.br. Aqui logo de cara, ó, concurso GCM Bertioga. Clicou, vai abrir para você uma página só com os materiais desse concurso da Guarda Municipal. Conhecimentos gerais de Bertioga, gente, esses conteúdos que a gente está trazendo, ó, 92 questões comentadas, todas em cima do seu edital. Eu estou afiançando, vai ter questão desse material aqui lá na tua prova. Eu vou repetir, ó, vai ter questão desse material lá na sua prova. Se você adquirir esse material e fazer essas questões, você vai estar preparado para acertar qualquer questão de conhecimentos gerais de Bertioga na sua prova, tá bom? Essa é a nossa garantia de qualidade. Não é só a gente que fala não, tá? São nossos centenas de alunos já aprovados e que acertaram muitas questões graças aí ao estudo com os nossos materiais, tá? Ó, Estatuto dos Servidores, 87 questões comentadas, Estatuto das Guardas, Estatuto da Criança e Adolescente, Maria da Penha, Estatuto do Idoso, e você pode levar o Super Combo aí com 421 questões comentadas, né? Acoplando aí todos esses PDFs no material só, aqui com super desconto para você, tá? Professora, tô na dúvida, não sei, como é que esse material é? Tá aqui para você, ó, download, clicou em download, você vai baixar uma amostra grátis. Isso mesmo, você vai baixar uma amostra grátis, você vai ver como é que é o material, você vai ver como é que são as questões. E eu tenho certeza que você vai ver a qualidade do que a gente está fazendo e vai vir aqui, ó, adquirir depois e vai adquirir o seu material completo aqui pela plataforma da Eduz. Se você pagar com Pix ou cartão de crédito, a liberação é imediata. O próprio sistema da Eduz vai enviar imediatamente para o seu e-mail, tá? Esse material em PDF. Se você pagar com boleto bancário, aí você vai aguardar 3 dias úteis, né? Que é o prazo para compensação do pagamento, tá? Porque somente após a confirmação do pagamento junto à instituição bancária é que a Eduz libera esse material diretamente no seu e-mail, tá bom? Então, Pix, cartão de crédito na hora, boleto bancário, você vai aguardar um pouquinho mais, mas também assim que for compensado, esse material vai estar lá no seu e-mail para você começar a estudar imediatamente, ok? Dado o recadinho, vamos para a nossa aula, né? Vamos falar aí da colonização de Bertioga, e é legal quando a gente fala da colonização da região de Bertioga, na verdade, a gente está falando um pouco da colonização do Brasil, né, como um todo, porque Bertioga foi um dos primeiros núcleos de povoamento, né? Foi o primeiro núcleo regular, vamos dizer assim, onde de fato começou a se estabelecer um povoamento, graças à intervenção do João Ramalho, que a gente já falou isso na nossa última aula, graças ao Diogo Braga, né, que já era uma figura presente ali para fazer essa interlocução entre portugueses e indígenas, né? E a vontade portuguesa de habitar aquela região litorânea ali, tá? Então, nós falamos lá que em 1537, a nossa aula acabou em 1537, a nossa última aula, com o ataque dos tupinambás, que vai matar ali
mais de 200 homens, tá? Vai fazer um estrago ali na região, e aí Bertioga vai ter que se reorganizar. Esse povoamento vai ter que se reorganizar, tá? Em 1545, Bertioga é doada, tá? Como uma sesmaria. O que é sesmaria? Sesmaria era como se fosse uma fazenda muito grande, tá? Guarda isso, é como se fosse um pedaço de uma capitania. É como se fosse uma fazenda gigantesca, né? Ela é doada para um homem, né? Um nobre chamado Jorge Pires, tá? Que vai ser uma figura importante não só em Bertioga, mas ele também vai ter participação lá na fundação da cidade de São Paulo. Vai ser uma figura importante no século XVI aí nessa região do litoral paulista, tá? Então o Jorge Pires, ele vai receber essa região de Bertioga como uma sesmaria para ele administrar, tá? Em 1547 ele vai construir o Forte São Tiago, tá? Que hoje é chamado de Forte São João, tá? Mas a gente vai falar sobre isso, sobre essas mudanças mais para frente, tá? Até então, o forte, ele era o quê? Ele era uma paliçada, ele era uma construção bem simples, tipo uma trincheira, tá? Após o ataque de 1537, viu-se que havia necessidade de se fazer uma construção mais robusta, tá? Mais duradoura, mais forte, mais resistente. E aí se construiu ele de alvenaria, ou seja, foi uma construção melhor e foi batizado então de Forte São Tiago, tá? Depois ele vai mudar de nome após a reforma que ele vai sofrer, mas isso aí eu tô falando, vai ser depois de uns 200 anos isso aqui, tá? Não pensa nisso agora. Em 1547 também chega no Brasil Hans Tandem, eu pronuncio assim, né? É alemão. Eu não sei como o alemão ele costuma ser muito literal e muito brutal, deve ser Hans Tandem, deve ser isso, né? Ele chega ao Brasil, tá? Em 1547 ele era um alemão, tá? Ele era não posso falar de alemão porque a gente nem não tá falando ainda, nem existia a Alemanha, né? Conforme a gente conhece hoje. Mas ele era dessa região que hoje seria a Alemanha. E ele era um artilheiro, né? Era um homem de guerra, era um homem de batalha. E ele vem e ele é nomeado condestável, né? Do Forte São Felipe, que vai ser construído em 1551, né? Um pouco depois da chegada dele, e do Forte São João de Bertioga, que já havia sido aqui, né? Edificado desde 1547. Então ele vai se tornar aí um condestável, né? O responsável por esses dois fortes, pela defesa, né? Da Vila de São Vicente, tá? Que, na verdade, gente, a grande função de Bertioga no início era ofertar proteção para a Vila de São Vicente, que estava em desenvolvimento. Então, essa região de Bertioga vai ser ali uma área de proteção contra ataques indígenas, tá? A Vila de São Vicente. A maior ameaça aqui, até então, a gente não está falando nem dos piratas franceses, holandeses, a gente está falando aqui basicamente da ameaça indígena, tá? Que havia as tribos tupinambás que não coadunavam com os portugueses, né? As tribos de raiz tupinambá tinham, né, uma forte resistência à presença portuguesa, não aceitavam dominação portuguesa, e isso vai gerar uma guerra, tá? Que a gente chama essa guerra hoje de Confederação dos Tamoios, que não vai acontecer só em Bertioga, vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, vai acontecer em toda a costa, onde esses indígenas, né, eles vão se unir contra os portugueses, para tentar a expulsão dos portugueses daqui, tá? Claro, eles vão ser aliados dos franceses, que eram muito presentes aqui na costa do Rio de Janeiro, né? E eles vão se voltar contra os portugueses para tentar expulsar os portugueses aqui da costa brasileira, tá? Principalmente eu tô falando aqui dessa região sudeste. A Confederação dos Tamoios, então, começa a se falar dela lá em 1563. Também não posso esquecer de falar do Hans Tandem, tá? Que ele vai ficar aqui. Em dado momento, ele é capturado pelos tupinambás. E ele vai ficar 9 meses como prisioneiro dos tupinambás. 9 meses prisioneiro, tá? Depois ele consegue ser liberto, ele consegue se libertar, ele consegue fugir. E ele vai escrever um livro, 2 viagens ao Brasil, onde ele vai narrar a experiência dele, tanto a experiência dele ali na região, né, no contato com os primeiros colonizadores portugueses, como
as experiências de cativeiro dele nas mãos dos tupinambás. Muito do que a gente sabe sobre os tupinambás, as lideranças, etc., é por conta da fala do Hans Tandem, tá? É por conta do que ele escreveu que nos ajuda a entender um pouco como era esse universo dentro, né, dessa vivência dos tupinambás, tá? É por causa do Hans Tandem que a gente conhece o Cunhambebe, o Aimbirê, né, esses grandes líderes tupinambás dessa época. Em 1563, tá? Chega lá, né, na região de Bertioga, as notícias sobre a Confederação dos Tamoios, que estava pegando fogo aqui no Rio de Janeiro, tá? Pegando fogo aqui na costa do Rio de Janeiro. E vai ser feito o Tratado de Paz Iperogue, que seria um tratado de paz entre portugueses e os indígenas, tipo assim, a gente vamos ficar de boa aqui, cada um na sua, não vamos brigar entre a gente, cada um fica na sua, tá? Foi mais ou menos isso. Vamos manter a paz, tá? Em 1564, Mendes Sá, ele vai chegar lá em Santos, em São Vicente, né? E também Bertioga, né? Porque até então era tudo meio que a mesma coisa. E ele vai buscar reforços para ajudar ele a vir para cá, para a região do Rio de Janeiro, para combater os tupinambás, né? E para conseguir fundar a cidade do Rio de Janeiro. Em 1565, o Mendes Sá, junto com os expedicionários, com aquelas pessoas que ele conseguiu recrutar, né? Em Santos, em São Vicente, em São Paulo, eles vão partir lá de Bertioga para o Rio de Janeiro, para fundar a cidade do Rio de Janeiro, tá? Em 1565. Após uma missa, tá? Vai ser feita uma missa lá no Forte São Tiago, que hoje é Forte São João. Essa missa ela é celebrada pelo padre Manuel da Nóbrega, e após a celebração dessa missa, eles partem, né, para o Rio de Janeiro, onde eles vão vencer os tupinambás, vão conseguir derrotar, terminar essa confederação e fundar a cidade do Rio de Janeiro, tá? Olha como Bertioga é palco, né, de eventos extremamente chaves e importantes na história da colonização brasileira, tá? Vai passando o tempo, né? Bertioga, então, era um vilarejozinho de pescadores, não tinha uma grande importância econômica, né, para as demais regiões. Ó, o sítio primitivo de Bertioga era uma pequena linha de praia protegida pelo outeiro que seria um morro, né, de Buriquioque, que hoje é chamado de Morro da Senhorinha, tá? O antigo núcleo estendeu-se também pelo outro lado da barra, onde em meados do século XVI fora fundada a capela de Santo Antônio de Guaíbe, tá? Então é um pouquinho desse início, né, após essa questão com os tupinambás, quando a questão dá uma acalmada. A gente vai ter ali o desenvolvimento de um pequeno vilarejo, ainda é tudo muito pouco, muito pequeno. Nos primórdios, né, no início, no caso, do século XVIII, tá? E aí eu já estou falando de 1700 e alguma coisa, tá? Com o uso do azeite de baleia para iluminação pública e particular, Bertioga passou a ter grande importância graças à criação da armação das baleias para a pesca da baleia. Assim, durante certo tempo, o azeite de Bertioga contribuiu para a iluminação de Santos, de São Vicente, de São Paulo, São Sebastião, né? E também parte do Rio de Janeiro, tá? O que acontece? Se você vê um filme de época, aqueles filmes que se passam lá, naqueles tempos antigos, você vai ver que as ruas passavam a ser iluminadas tipo por umas lamparinas, né? Que ficavam penduradas assim. Dentro das casas também. Então, o que sustentava, o que fazia essas lamparinas funcionarem, tá? Era o óleo da baleia, tá? Muitas dessas lamparinas eram movidas pelo óleo de baleia, funcionavam à base do óleo de baleia. Então, a caça da baleia passa a ser um negócio lucrativo, passa a ser um grande negócio. Bertioga tinha baleia, tá? Então aí começa a ser construída ali a armação das baleias, que eram armadilhas feitas para capturar baleias, tá? E ali começa a ser produzido e armazenado esse óleo, esse azeite, né? Que vai ajudar
a iluminar, né, na iluminação de Santos, São Vicente, São Paulo, São Sebastião, Rio de Janeiro. Isso vai dar uma grande importância econômica para a região de Bertioga, que até então era só um vilarejo pesqueiro e nada mais, tá bom? Então isso vai aí dar uma impulsionada no desenvolvimento e no crescimento da região de Bertioga. Tem até a imagem aqui, ó, o pessoal pescando a baleia, tá vendo? Capturando a baleia. Era mais ou menos assim mesmo que funcionava, tá? Ok? Vamos fazer a questão então? Ó, primeira questão, ó, em qual ano Bertioga foi doada a Jorge Pires? Em 1545, tá? Em 1545. Ah, professor, até quando Bertioga esteve debaixo, né, do controle de Jorge Pires? Gente, isso não está lá no que a banca disponibilizou, isso não vai ser pedido, tá? Só você precisa saber que em 1545, Bertioga era uma sesmaria, né, que pertencia à capitania de São Vicente, e essa sesmaria, que era tipo uma fazenda, tá? Uma fazenda muito grande, foi doada a um homem chamado Jorge Pires. E esse homem é que vai dar seguimento ali à organização e ao desenvolvimento desse povoado, tá bom? E a segunda questãozinha é qual atividade econômica se destacou em Bertioga nos primórdios do século XVIII, né, no início do século XVIII. Letra A, agricultura? Não. Pecuária? Não. Pesca da baleia. Mineração também não, né? Nada a ver, não falar mineração nesse momento, tá bom? Não ali no litoral, tá bom? Então, a pesca da baleia, letra C, de casa é o nosso gabarito, né? E aqui, letra A, né? A de amor também, o nosso gabarito, tá bom? Duas questõezinhas ali, simples, viu? E a gente vai acertando as questões que com certeza vão garantir aí, né, a sua aprovação nesse concurso, né? Você vai estar aí conseguindo realizar o seu sonho, né, de repente aí de estar ingressando no cargo público, tá bom? Pessoal, se você gostou da nossa aula, se inscreva no nosso canal, deixa o seu like nesse vídeo, isso é muito importante pra gente. Segue a gente lá no Instagram, @expresso_concurso, @prof. Joana Fernandes, tá? Segue a gente lá, dá essa força pra gente e não esqueça, dá uma olhada com carinho aqui no nosso material. Nosso material ele tem ajudado muitas pessoas, nossos materiais têm sido assim, um divisor de água na vida de muitos candidatos. Só olhar nosso Instagram lá, você vai ver os depoimentos. Quantas pessoas têm sido aprovadas aí, tem tido o seu caminho facilitado, né, para aprovação, por esses materiais que nós vemos fazendo, que batem em cima do que a banca pede. A gente não vai ter nada a mais aqui, nem a menos do que você precisa. É realmente aquilo na medida, né, do que você precisa para acertar as questões, porque é isso que você quer, acertar as questões da sua prova, e é isso que a gente quer também, te ajudar a acertar as questões da sua prova, porque no final das contas, né, é isso que vai garantir a sua classificação, a sua nomeação, né, seu ingresso aí nesse cargo, tá bom? Ó, um beijo, gente, fica com Deus, tá? E principalmente, tá? Estuda, que a vida muda. Tchau, tchau.